Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. A gente está numa época que é a época de transição entre o verão, as monções e o outono, tá? Brasil afora, isso vai funcionar de diferentes formas. Mas eu quero que você entenda bem o conceito de verão. O conceito de verão, ele é absurdamente quente. É o período mais quente do teu ano, tá? Dependendo do lugar, o verão ele vai ser quente e úmido, dependendo do lugar ele vai ser quente e seco. Se ele for quente e úmido, ele destrói os pitas, como o Rio de Janeiro. Se ele for quente e seco, ele incomoda os pitas, tá? Mas, no geral, no verão, os vatas e os kafas vivem melhor, certo? Porque o atributo de calor, no geral, a não ser que seja um verão muito quente e seco, isso atrapalha um vata. Mas, no geral, verão é um problema para pita e relativamente solução para kapha e vata. Bom, aí se você está mais no sul do Brasil, no norte do Brasil, mas lembra sempre da ideia de verão como calor. Principal coisa da tua vida, calor, ok? Depois disso vem um período, uma estação no Ayurveda que se chama monções. Tem um vídeo meu, Monções, e eu conheço, que fala sobre esse período onde o principal atributo é nuvem, tá? Seja ela quando você acorda, seja ela quando está no final da tarde, tem muito uma sensação de que o teto está pesado, tá? Se no verão o calor ele é mais pungente, ele é mais picante, o rasa picante ainda fica mais disponível, nesse período das monções ele é um quente abafado, tá? E o principal quente abafado, o rasa que simboliza isso, é o ácido. Se você quer ter uma noção mais ou menos do que as monções fazem no teu corpo, você pega 3 copos de limonada suíça e toma um atrás do outro. Você vai ver teu corpo esquentar e aumentar a irritabilidade, tá? É um calor que é difícil de você se livrar. É um calor que muitas vezes, mesmo a pessoa dormindo no ar-condicionado, ela ainda fica com calor, tá? Então, na Índia, o período das monções é o período que mais agrava a pita, porque é quente e úmido, tá? No verão, na Índia, é quente e seco. Então, tradicionalmente, no livro de Ayurveda, o verão não agrava a pita da mesma forma como as monções agravam. Porém, no Rio de Janeiro é quente e úmido. Em outros lugares, tipo, sei lá, Uberlândia, não é quente e úmido no verão, tá? Bom, então nas monções, o Agni de todo mundo fica zoado. Isso é um aspecto importante, porque o Agni tem um atributo de seco, e as monções deixam o Agni de todo mundo empapado, aguado, tá? Então, nem vata funciona bem, que teoricamente o sabor ácido é bom para vata, tá? Porque o fato de faltar luz solar e ficar nesse clima assim, vai chover, mas não chove, quando chove é um temporal, mas às vezes não chove e só fica quente, isso vai estressando a fisiologia. Tanto é que no Ayurveda você é praticamente proibido, em termos de fazer panchakarma nas monções. Porque o Agni fica uma bosta, aguada, ok? E isso faz com que a gente perca a nossa capacidade digestiva. Isso faz com que a gente muitas vezes fique meio de saco cheio da vida. Às vezes a gente fica neurótico porque vai chover e você vai ficar alagado. Às vezes você fica irritado porque aquela umidade. Em termos, o kapha ele é o que menos sofre com essa estação, mas ele começa a ter umas coceiras esquisitas ali por março, etc. e tal. As monções não estão no calendário oficial brasileiro, mas Tom Jobim fez uma menção importante com as águas de março dela, certo? Então é um fenômeno conhecido popularmente, só não tem o nome de uma estação, tá? Ela na Índia dura 2 meses, no Brasil às vezes dura 1 mês, às vezes dura... depende do lugar que tá. Mas em todo lugar o processo de saída do verão e chegada no outono tem uma estação ínterim que são as monções, tá? Essas monções, elas dificultam que as pessoas tenham um processo metabólico adequado, o que faz com que elas vira e mexe fiquem doentes nessa época em algum grau. Com uma gripe que pegou uma chuva num dia, com uma questão de que bateu um vento,
o clima ele fica muito instável. E essa instabilidade de temperatura, essa instabilidade de vento começa a agravar Vata, tá? Por isso que as monções, a princípio, não é um período agradável para o Vata, porque é muito instável. E mesmo que seja relativamente quente e úmido, que teoricamente é o céu para o Vata, é um quente úmido instável, então o corpo não consegue ficar tipo com um sabor ácido estável. Uma hora é um sabor ácido que está mais picante, uma hora é um sabor ácido que está mais amargo. Então essa flutuação descaceta o Vata também, tá? Porque Vata é muito sensível. E esse é um período de junção das estações que as pessoas não têm tanta consciência quanto é por exemplo, chegada do outono, tá? Na chegada do outono, as folhas começam a cair e você começa a ter um tapete de folhas. E você fala assim, olha, mudou a estação, tá? Então, a chegada do outono, o verão é basicamente quente, tá? As monções, ela é bastante instável, mas também bastante, no geral, quente e úmida. Um pouco mais frio do que o verão em termos, um pouco mais úmida do que o verão em termos, mas também, em comparação ao outono, a temperatura está vindo descendo do verão para chegar até o outono, ok? E é como aquela sensação de calor que sai da terra e você tem a sensação de que cozinha por baixo também. Como se é isso, sopa quente, tá? Então, esse é um período muito desagradável para a fisiologia de todo mundo. E nessa época, a gente tem que usar principalmente o sabor amargo associado ao picante. O amargo para secar, o picante para desobstruir. Da mesma forma que a cidade fica alagada com aquelas chuvas, o nosso corpo ele fica alagado com as monções. O amargo ajuda a puxar essa umidade para fora. O picante ajuda a fazer com que você... o amargo puxa de dentro da célula, em termos do plasma, para a tua urina, para a tua bexiga. E o picante ajuda que esses fluxos fiquem desimpedidos, tá? E que você urine e sue, tá? Então, às vezes, muitas vezes nas monções é difícil você suar. E aí o picante ajuda você a suar, ajuda a fazer xixi, etc. Ajuda a mover o líquido para fora. O amargo ajuda a recolher o líquido para ser jogado para fora. Ok? Bom. Aí, assim, nessa época a gente está comendo uma coisa esquisita, tipo um chá de boldo com erva doce, um chá de boldo com gengibre. É uma associação de amargo e picante, coisa que teoricamente agrava Vata, mas nessa estação isso ajuda a manter o Vata estável. Amargo e picante são dois sabores que agravam Vata, mas nas monções, como está tudo muito esquisito e aguado, eles acabam tendo efeito saudável sobre o Vata, sobre todo mundo, tá? Aí chega o outono. O outono é a principal quebra que tem no ritmo como a gente estava vendo. Se no verão predomina o intenso do picante, se nas monções predomina o aguado do ácido, no outono vem o adstringente e começa a secar e contrair as articulações, tá? Mais para frente vai vir o inverno seco e vai ser o amargo que vai estar esfriando até a medula óssea, ok? Mas esse adstringente faz com que o que era super errado antes, que era comer coisas ácidas, no outono a gente vai passar a usar coisas untuosas, ácidas e salgadas. Então nas monções a gente foge de coisa ácida e salgada, como o mínimo possível. No outono, quando as folhas começam a cair, o vento começa a ficar muito atiçado e o frio começa a entrar pelo buraco da blusa, é a hora de voltar a comer ácido, salgado e óleo, tá? Então, nesse sentido, o contraste talvez mais forte que tem durante o ano é das monções para o outono, tá? É como se no Ayurveda, em um certo grau, um ciclo terminasse e outro ciclo começasse, tá? O ciclo que vem outono, inverno,
inverno seco e inverno úmido, é um ciclo onde o frio está preponderando, tá? E aí depois tem uma outra junção que é importante, que é do inverno úmido para a primavera, que é quando começa a esquentar, tá? Então esses dois períodos, eles têm fusos, potências energéticas diferentes. O período Virya-Shita, que está esfriando o corpo, é do outono ao inverno úmido, em termos nominais, é mais ou menos aí de abril a meados de agosto, no Brasil, né? E da primavera até as monções, que é mais ou menos de agosto, setembro até fevereiro, março, ok? Então, o Ayurveda entende que essas duas pontas de junções, das monções para o outono e do inverno úmido para a primavera, são os momentos onde as pessoas ficam mais doentes. Por quê? Porque os raças, eles ficam antagônicos. Uma estação que você tem que evitar o ácido ao máximo, você mudou uma semana, você tem que ir para o ácido loucamente. Na outra que você está na primavera, ou no inverno úmido, que você ainda está usando muita coisa picante, está usando ainda algum grau de coisa ácida, alguma coisa de grau de coisa salgada, e está usando relativamente pouco do amargo e adstringente, quando chega a primavera, é amargo, adstringente e picante loucamente. É uma quebra, assim, é do tipo, sabe quando tem ritual de iniciação? A partir daqui é uma outra vida? É mais ou menos esse o tom da mudança das monções para o outono e do inverno úmido para a primavera. Isso no Ayurveda é chamado de Ritu Sandhi. É o período onde o ritmo entra em junção. É o período onde, para o Ayurveda, todos os períodos de junção são períodos que o nosso Vata está tendo que se organizar. Para assim, estava indo para um canto, aí o cara do trânsito fez e tem que ir para o outro. Aqui no Rio, com a história das Olimpíadas, isso está muito evidente com a quantidade de obra que está na cidade. Tem alguns lugares assim que cada dia você passa, o carro tem que ir por um canto diferente. Isso estressa o Vata e a chance dele dar de cara com a mureta é grande, certo? Então, nesses períodos onde a mudança de sentido, direção, a intensidade é muito intenso, o Vata fica sem saber o que eu faço agora. Antes eu estava fazendo para esfriar, agora eu tenho que aquecer, mas espera aí, um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra. Essa instabilidade desse sistema frágil gasta muito ojas. E como gasta muito ojas, as pessoas têm a tendência a ficar doentes, tá? Então, nesse período, tem que tomar muito cuidado com a reserva de energia de ojas do sistema, porque ele é um período, entre aspas, doentio. E eu te diria que esse da agora é mais problemático do que o da frente. Porque como o Agni fica muito zoado com as monções, as pessoas chegam muito frágeis no outono. É por isso que no outono tem um monte de rinite, alguns graus de crise alérgica, etc. e tal. Na primavera isso vai vir também, mas na primavera o Agni de todo mundo está mais forte por conta do inverno, teoricamente. Pelo menos no Ayurveda isso faz sentido. Hoje em dia que no inverno as pessoas ficam tomando sorvete, isso vai para os cucuias. Mas, teoricamente, o período mais difícil metabolicamente é o período onde o Agni está podre e depois o Vata fica completamente destrupiado e você ainda tem que manter algum grau de funcionamento metabólico, certo? Então, esse período, verão, eu acho que a palavra em sânscrito é Grishma. Verão no sentido ayurvédico clássico e no verão mais a brasileira. Monções e outono é um período onde o Ayurveda ajuda muito a gente manter a saúde. Fez sentido? Esse vídeo é preciosíssimo, ok? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!